lá para Brasília, vamos começar conversando com a nossa reportagem por lá. O Rafael Procópio é quem está aqui com a gente para falar sobre a história do marco temporal, né? O julgamento ontem ficou em 9-2, rejeitando, né, derrubando a tese do marco temporal. Não é isso, Rafael? Boa tarde para você. Não, parece. tá aqui. É? Tá ouvindo a gente, Rafael? Tô aqui. Tá aí. Eu ouvi um tu. Vocês ouviram aí? Era do outro, a outra linha que eu tava fechando. Você é louco. Ô Procópio, tudo bem com você? Martelão pesado aí foi batido? Fala, meus queridos. Boa tarde a vocês, boa tarde a todos que nos acompanham. Dentro do judiciário brasileiro, sim, mas como a gente tem trazido aí nos últimos 3 dias, praticamente, que a gente tem falado bastante sobre marco temporal, a questão no legislativo é bem diferente. Vamos lá, vamos por partes. Essa questão aí do marco temporal para a demarcação de terras indígenas ontem formou maioria na Suprema Corte Brasileira pela inconstitucionalidade dessa tese. Inclusive, o voto que trouxe a maioria nesse entendimento foi um voto do ministro Luiz Fux, que foi inclusive o primeiro voto da tarde de ontem. Vamos inclusive ouvir um trechinho dele pouco antes dele proferir esse entendimento pela inconstitucionalidade. Vamos ouvir. Então, senhora presidente, eu estou me baseando nesses 2 fundamentos. Primeiro, o fundamento de que as terras estavam ocupadas pelos indígenas. Existe a ação de Força Nova. Foi invadido em 2009, esperou mais de ano e dia, o estado fático está consolidado. Por outro lado, também não há possibilidade de falar em posse injusta de má-fé, se a própria Constituição, havendo esses vínculos com a tradição indígena, se essa terra é ocupada por indígenas. Não há lugar para que se possa macular essa posse de má-fé, de boa-fé. Bom, pessoal, vamos lá. Para essa questão do marco temporal, era uma tese que estava sendo debatida aí pelo Supremo Tribunal Federal, uma tese que foi, a validade dessa tese, na verdade, que foi apresentada lá em 2009 pela Advocacia Geral da União, que restringia a demarcação de terras indígenas aos locais que já eram tradicionalmente ocupados por esses povos até o dia 5 de outubro de 1988. De novo, que é a data da promulgação da Constituição Federal. Esse julgamento ele estava se arrastando desde 2021. E essa tese, esse entendimento foi usado pelo governo de Santa Catarina contra 3 povos indígenas que estavam reivindicando terras lá no estado, na região de Ibirama. Daí, portanto, o Supremo Tribunal teve que fazer esse entendimento, teve que analisar a questão para ver se esse ponto era constitucional ou não, e a Suprema Corte Brasileira decidiu pela inconstitucionalidade. Mesmo com essa questão formada, pessoal, é preciso discutir outros pontos, até porque só ficou decidido que esse ponto específico do marco temporal era inconstitucional. Outros pontos, por exemplo, como as possíveis indenizações a quem está nessa terra, ainda não está debatido. Nem mesmo as indenizações aos não indígenas que ocupam essa terra e vão ter que sair, nem mesmo aos indígenas que terão que ser realocados. Até o momento que temos. Existem teses já aprovadas aí por 3 ministros da Corte que prevêem o reassentamento daqueles que ocupem essas terras de boa-fé e, no caso de não ter como fazer isso, é prevista uma compensação com valores relativos à terra e às benfeitorias feitas nela. Ou seja, essa questão também não tem da maioria, tem algumas teses diferentes que são apresentadas, isso vai ter que ser debatido em outro momento no Supremo Tribunal Federal. O fato é que até então nós não temos legislação, não temos previsão na Constituição Federal sobre qualquer tipo de marco temporal para terras indígenas. Existe o direito da garantia da demarcação dessas terras, mas não tem nada sobre temporalidade. E é justamente nesse ponto que vem entrando o legislativo brasileiro. A gente trouxe aqui nos últimos dias, que esse ponto é um ponto muito caro para o governo federal, para a base de eleitores, enfim, base de deputados, boa parte dos deputados que compõem o governo federal. E em maio tivemos a votação na Câmara dos Deputados de um projeto de lei que justamente tratava sobre o marco temporal nesses moldes do dia 5 de outubro de 1988. Ganhou na Câmara com uma votação até expressiva e esse texto está tramitando no Senado. Tivemos um pedido de vista que é mais tempo para analisar o caso, para que o governo pudesse correr aí contra o tempo e apresentar um substitutivo. Tivemos a fala também anteontem do líder do governo dentro do Congresso Nacional, senador Randolph Rodrigues, que falou sobre essa inconstitucionalidade que a gente trazia, que era muito provável que isso fosse acontecer e que, por um projeto de lei, essa questão poderia ser barrada de novo no Supremo Tribunal Federal, justamente por ser um texto que trata de um projeto de lei para se transformar em uma lei. Ou seja, essa questão deveria ser a trazer um substitutivo, seria discutido novamente entre os
parlamentares como uma proposta de emenda à Constituição. Aí já são outros 500. É outro tipo de votação, enfim, outro tipo de articulação do governo com os parlamentares. O fato que ontem tivemos tudo isso, tivemos essa aprovação da inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal e logo na sequência várias lideranças, principalmente as lideranças ligadas ao agronegócio brasileiro, já reclamaram bastante e fizeram mais coro ainda para o andamento dessa questão do PL, que está, de novo, lembra aqui, tramitando no Senado Federal. Existe essa força bem grande dentro do Congresso Nacional e existe o governo de outro lado tentando chegar ao meio termo, com essas lideranças. O governo não manda em nada nisso aí. Quem vai decidir é o Congresso. E nós falamos aqui já que o governo não vai querer um desgaste desse tamanho aí com o próprio Congresso. Exato. Agora, o Procópio, você falou em projeto de lei e PEC. Se aprovarem esse projeto de lei, fatalmente vai acontecer o que você disse aí. Futuramente será apreciado pelo STF e terá uma decisão de acordo com a inconstitucionalidade. Assim como aconteceu agora nessa apreciação do STF, um futuro projeto de lei deve ter esse mesmo caminho, ou seja, deve ser desaprovado, negado no STF. O Congresso, para aprovar o marco temporal, precisa criar uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição. O que está rolando hoje no Congresso é um projeto de lei, correto? Correto. Qual que é a ideia? É aprovar esse projeto de lei e depois criar uma PEC? Ou já a partir de agora já começar a trabalhar para criar uma PEC? Olha, Joel, o que a gente acompanha nesse momento, que a intenção, pelo menos da maioria, é dar andamento para esse projeto que está na relatoria, inclusive, do senador Marcos Rogério, dentro do Senado Federal. Essa questão da proposta de emenda à Constituição, mais com meio termo, tentando o nem lá, nem cá, tentando agradar as alas do governo e tentando agradar também a maioria dentro do Congresso Nacional, aí já é uma proposição que foi ventilada na última quarta-feira pelo líder do governo no Congresso, que é o senador Randolfo Rodrigues. Disse que ia conversar com as lideranças, ia conversar com o Ministério dos Povos Indígenas, povos originários, para tentar chegar aí no meio termo. Daí seria ele mesmo que trouxe essa questão, dessa possibilidade de uma proposta de emenda à Constituição, justamente por esse problema que pode surgir, que deve surgir, na verdade, com essa aprovação, caso aconteça, de um PL tratando desses pontos do marco temporal. Mas ele não pode encabeçar isso, ele é contrário ao marco temporal. Quem tem que encabeçar uma PEC como essa tem que ser quem é favorável a ele, né? A oposição, no caso aí. A oposição que tem uma ligação mais próxima com a bancada ruralista. Eu acho que talvez possa até evoluir nesse sentido. Não sei se vão deixar na mão do Randolph uma parada como essa. Né? Não é? Você também vê dessa forma? Sim, é porque é um tema muito complexo, é um tema muito polêmico, que envolve muita gente com pensamentos diferentes. Existe, assim, de novo, a gente bate nessa tecla que existe esse pensamento da maioria dentro do Congresso a favor desses moldes de marco temporal. Existe uma ideia de alas do governo que são contrárias a essa proposição, mas caso caminhem para um entendimento com diversas alas, enfim, alguém vai precisar ceder mais do que o outro. E nesse momento parece que o governo, como você tem trazido aqui nos últimos dias também, parece que o governo não vai querer comprar uma briga muito grande com essas lideranças, até porque tem uma base meio que consolidada dentro do Congresso, mas é uma base recente, não é simplesmente você trazendo dois novos partidos, Republicano e PP, que você vai conseguir aprovar tudo ali dentro do Congresso Nacional. Então, vamos ver, esse final de semana, Joel e Ana, na verdade, ele vai ser primordial para a gente ver para onde que essa pauta vai andar. Verdade, eu acho que essa decisão do STF ela acabará sendo inócua, falando a médio prazo. Eu acho que lá na frente vão conseguir aprovar aí um marco temporal baseado em PEC. Hoje nós temos pouco mais de 12% das áreas do Brasil nas mãos dos índios. E temos 1 milhão e pouco de indígenas no país. Muito obrigado, Rafael Procópio. Um abraço para você, queridão. Valeu, meus queridos. Bom final de semana. Qualquer coisa é só chamar, hein? Obrigada, Fechou. Valeu.